Oi, meu desejo é que você tenha um dia especial, um dia maravilhoso na presença do Senhor. E hoje estamos aqui para mais uma lição, um compartilhar da palavra do Senhor. E nós vamos falar sobre vida irrepreensível, atitude do cristão dos últimos dias. Estamos baseados em 2 Pedro 3,14. São vários assuntos decorrentes deste texto bíblico, vários temas falando sobre cristãos dos últimos dias. E no versículo 14 de 2 Pedro 3 diz assim: por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós falamos sobre vida de paz, né? Vida sem mancha, né? Sem mácula, e hoje vida irrepreensível. Se eu perguntar que se eu sou perfeito, perguntar para mim mesmo, não sou perfeito. Se perguntar para você, você é perfeito, você vai dizer, de maneira nenhuma, eu sou perfeito. A própria palavra de Deus vai dizer que nós somos pecadores, falhos, o homem errou, transgrediu, afrontou a Deus, e são muitos os textos que vão estar referindo-se a isso. Mas nós estamos falando do homem, Pedro está falando no contexto de que diante de todas essas coisas que vão acontecer do fim, nós precisamos estar nos preparando, estar mudando a estrutura de vida, o nosso conceito, a nossa regra de vida para manter uma vida afinada e ajustada com Deus. Claro, com certeza. Além do que nós vamos falar hoje aqui, a oração, a confissão e a humilhação diante de Deus são fatores preponderantes para uma vida irrepreensível. O que é ser irrepreensível? O significado básico, que não merece repreensão, conduta digna. Basicamente é isso, que não merece repreensão, que tem uma conduta digna, né? Que se porta segundo padrões éticos e morais, não é? Então, como que nós podemos pensar sobre isso? Quais as leis, ou quais leis que apontam ou vão aferir se eu sou, ou mostrar se eu sou irrepreensível ou não? Nós podemos dividir em duas leis, pelo menos: a lei humana e a lei divina, não é? A lei humana é quando nós vamos, nossas características de crente, de cristãos, de servos do Senhor, ser ou agir como cidadãos. A Bíblia diz que nós somos cidadãos de duas pátrias. Nós somos daqui, temos deveres aqui e temos compromissos e deveres com a pátria celeste. Então, às vezes, a luta por cristão ela se torna muito maior, muito mais intensa, porque simplesmente você não vai viver a vida humana comum, corriqueira, do jeito que você quer, da maneira que você pensa. Não. Além de você ter respeito, ética e moral para com seus governantes, para com as pessoas, você também deve a Cristo justamente os padrões éticos dessa vida que você vive, desse reino. Então, na lei humana é a mesma coisa, está debaixo, submisso a cumprir códigos éticos, morais, normas e regras, desde que essas leis não venham menosprezar e impedir que a lei de Deus se propague. Eu vou citar um caso simples. Vamos dizer que o nosso país proíba alguém de ter uma Bíblia em casa. Infelizmente, os cristãos vão ter que, né, ser desobedientes nesse aspecto, porque a palavra de Deus ela precisa ser obedecida, lida e estudada. Inclusive, muitos dos cristãos foram mortos, né, por preservar a palavra de Deus, por esconder a palavra de Deus, por propagar a palavra de Deus. Então, mas estamos falando de quadros éticos e morais dentro da nossa sociedade. Não se admite um cristão que não respeite as leis do seu governo, não se admite um cristão que não respeite as leis de
trânsito. É interessante que a gente vê, existe uma placa ali escrito 60 quilômetros por hora, e com aquela borda da placa em vermelho, velocidade máxima, 60 quilômetros por hora. Aí o crente vem com seu carro a 120, 130 por hora. Quando chega perto na placa, porque tem sinalização, tem o radar, ele reduz a velocidade, né, só para não ganhar a multa. E passou a placa, ele acelera e volta a andar 120, 130, 140 por hora. Ele está infringindo a lei dos homens. Ele está agredindo com isso também o Senhor Deus, que o chamou para uma vida irrepreensível. São coisas pequenas, mas que nós precisamos pensar. Olha o que diz Mateus capítulo 22, 21. Responderam, quando eles queriam pegar Jesus em algumas questões, e eles perguntaram se era lícito pagar tributo a César, justo porque eles estavam presos, cativos em sua terra, não é? E Jesus respondeu, de César, de quem é aquela esfinge, de quem é aquela moeda, não é? Eles perguntaram, e ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus deu uma resposta sábia, equilibrada, uma resposta que eles não queriam ouvir. Então você cumpra para com Deus a sua obediência, em fidelidade, integridade, respeito, e ao governo você cumpra com seus deveres. Essa é a atitude do cristão, vida irrepreensível. Olha o que diz em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E há autoridades que existem, foram para ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E o texto vai falando tudo sobre justamente ser submisso à lei, à ordem, à moral, manter os padrões equilibrados dentro de uma sociedade. Então nós precisamos, quando Pedro diz ser irrepreensível, ele está abordando com certeza a questão espiritual. Mas se eu sou fiel a Deus em uma vida ética, moral, e eu sou obediente, logo vai se perceber que também eu preciso ser irrepreensível diante da lei dos homens. É só olhar o exemplo de Jesus, como ele mesmo respondeu, como aqui os discípulos do Senhor Jesus, não é? Como Paulo aqui em Romanos diz, e falando sobre a autoridade humana, o respeito à liderança, o respeito aos governantes. E também tem a questão da lei divina, não é? Vida irrepreensível, quer dizer, atitude. A quem que nós vamos prestar contas? Vamos ser aferidos, quer dizer, há uma medida, um padrão de julgamento, é justamente na volta do Senhor Jesus. Interessante a lei divina, em primeiro lugar, porque ela é eterna. Então a lei dos homens vai passar. Se você vive numa empresa e existe um código de ética dentro da sua empresa, você precisa obedecer. Se você quer receber, às vezes, a cesta básica, você não pode chegar atrasado. Se você quer ter o benefício, você precisa cumprir aqueles itens. Se você quer ser promovido numa empresa, você precisa ser um bom funcionário, ser ético, ter uma vida moral, uma vida equilibrada, uma vida de obediência dentro das leis do ambiente que você vive. Também, se nós somos do reino de Cristo, do reino de Deus, do reino espiritual, se você é religioso, não importa a denominação, nós devemos obediência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, o primeiro passo, a lei divina, ela é eterna. A humana vai passar, mas a divina transpõe os limites da vida física. Então, precisamos pensar que a lei divina, ela não vai encerrar aqui. Quando nós tombarmos a sepultura, morrermos, ela não acabou. Ela continua eternamente. Em segundo lugar, porque é um modelo para sermos moldados, para nos tornarmos irrepreensíveis para o dia do Senhor. Olha só, ele disse assim, não falou? Pedro não falou no capítulo 3, em 2 Pedro? Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenháveis por ser desachados por eles,
em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Nós estamos falando sobre ser irrepreensíveis. Então, como ser irrepreensível se eu tenho um conjunto de 10 pessoas próprias minhas que eu julgo certas coisas certas e eu julgo certas coisas erradas e acabou? Não. Existe um código de leis que foram colocadas pelo Senhor Deus através do seu servo Senhor Jesus Cristo, que veio aqui na terra e nos deixou. Então, esse padrão, né, é o modelo para sermos moldados, para sermos irrepreensíveis. Então, para que isso aconteça, eu preciso conhecer. Eu estava vendo uma reportagem e estava dizendo assim: você não vai deixar de receber uma punição porque você não conhece o Código de Trânsito ou a penalidade de um crime. Negativo. Você vai ser culpado da mesma maneira. Então você não vai ser inexcusável, quer dizer, você não vai deixar, vai ser inocentado porque você disse que não conhece o Código de Deus. Mas é preciso conhecer. É preciso conhecer para não estar infringindo essas leis. Então, em primeiro lugar, você precisa ler a palavra de Deus, né? Para tomar conhecimento que está escrito na superfície. A leitura, ela só te dá uma visão pálida, uma visão superficial. Então você começa a entender. Tem o nosso Código Penal, nós temos o Estatuto da Criança, nós temos aí tantos códigos da nossa sociedade, né? Tantas normas. Quando você vai comprar um material, comprar alguma coisa, o que você faz? Você precisa ler. Quando você vai assinar um contrato, o que diz? Leia o contrato primeiro antes de assinar, né? Então a lei de Deus, em primeiro lugar, você precisa ler, né? Como que eu vou ser um cristão se eu não leio a palavra do Senhor? Como que eu vou dizer que eu cumpro, que eu sou irrepreensível se eu não sei o que diz lá? Então, primeiro é preciso ler a palavra de Deus para começar a ter um conhecimento superficial. É preciso estudá-la. O estudo vai nos aprofundar. Alguém disse certa vez que é como se fosse um rio de águas rasas e profundas. Quer dizer, alguns só ficam na superfície, outros vão se aprofundar nos seus conhecimentos e nas suas verdades. Quando diz guardá-la no coração, quer dizer, nós podemos ler, estudá-la e guardá-la no coração. É torná-la viva para aplicá-la na ocasião própria. Como que eu vou usar a palavra de Deus? Como que eu vou aplicá-la diante de uma situação? Não é para os outros, para mim, para a minha vida. Como? Se eu não li, se eu não estudei, eu não conheço. Se ela não está guardada no meu coração para eu usar na hora apropriada. Quando me vem uma situação adversa, uma situação difícil de resolver, qual é a minha resposta para essa situação? Que atitude eu vou tomar? Agora, se eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração, né? Ela se torna viva, ela se torna prática para eu usar e tomar uma atitude de acordo com a palavra de Deus. E a prática, praticá-la, é quando moldamos a nossa vida à palavra. Na verdade, a prática não é nada além do que isso. Hoje nós vivemos um tempo de que as pessoas estão insatisfeitas e elas estão querendo, e nós, posso me incluir nisso também, às vezes nós queremos moldar a palavra, a nossa vida, a minha vida. É quando eu vou achar argumentos para continuar com o meu erro e o meu modo de pensar. Mas quando nós nos despimos do velho homem, dos nossos conceitos próprios, e nós começamos agora, após estudar, após ler, após guardá-la, e nós começamos agora a tirar toda a nossa estrutura e nos moldarmos a essas verdades. Então, isso é praticá-la. Quando isso acontece, eu me torno, ou nos tornamos irrepreensíveis. Quer dizer, não vamos ser punidos por erros, vamos estar dentro dos códigos, dentro dos padrões éticos estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já viu aí
algum vídeo, com certeza você deve ter visto em propaganda de TV, ou vídeos diversos, quando alguém está fazendo um chocolate, né? E ele bota lá o recheio do chocolate, e ele bota aquilo de repente para congelar, não sei como é que faz, ou bombom, ou um chocolate, ou um picolé, né? E você bota lá o recheio e depois você vem com o chocolate a temperatura apropriada e você joga por cima e ele vem se moldando aquele recheio. Praticar a palavra de Deus é assim, é você se moldar. É deixar-se moldar pelo que a palavra de Deus está ensinando, pelas verdades que ela está mostrando. Então, quando Pedro diz aqui, é irrepreensível, né? No dia do Senhor se tornar irrepreensível, é estar moldado ao código ético e moral de Deus, a palavra, a Bíblia. É estar com uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta, procurando aprimorar-se a cada dia, procurando aprofundar-se a cada dia. Então, eu quero deixar com você esta palavra nesta manhã, né? Desse dia, ou nesse dia à tarde, você pode estar assistindo, ou à noite, né? Não tem problema o horário, mas eu quero deixar para que nós busquemos essa vida irrepreensível. Sim, começando com a humilhação diante do Senhor, como disse, começando com a vida de oração, de confissão ao Senhor, reconhecendo nossos erros, e agora aplicando a lei divina à nossa vida. Então nós vamos lê-la, nós vamos estudá-la, nós vamos guardá-la no coração para poder usá-la e vamos praticá-la. Quer dizer, moldar a nossa vida à palavra de Deus. Então que o Senhor possa te dar aí momentos crescentes de vida, momentos de ascensão na vida cristã, na vida espiritual, e que você possa se tornar irrepreensível aos olhos do Senhor, estando preparado para a sua volta, que o Senhor possa te abençoar. Se você gostou, né, curta, compartilhe, né, inscreva-se, que o Senhor possa te abençoar.